Devia ser mais ou menos em setembro de 1990. Estava a trabalhar numa oficina em Alfena e fui alertado por um colega a vir ver uma coisa muito estranha. E eles ainda vinham ao longe, tive a possibilidade de ver e fiquei assim muito admirado de ver aquele objeto. Ele vinha com bastante velocidade, mas ainda deu bem durante uns segundos largos. E ele vinha com um género de um ovo. O formato era um género de um ovo, um cinza, e ele vinha relativamente muito baixo. 20 metros, 15 metros, 20 metros mais ou menos, à altura dos postos de alta tensão. E então até pareceu, a velocidade que vinha, pareceu que se ia esbarrar contra a casa. Descabeu uma curva para a esquerda, na direção dele, para a esquerda, subiu, porque ele vinha relativamente baixo, subiu para controlar o morro que lá tem. E desceu logo. Sentiu medo às outras pessoas? E em princípio senti, porque eu pensei que ele que se ia esbarrar mesmo contra a casa. Isso eu senti um bocado de medo, assim um bocado de receio. O barulho era estranho, nunca tinha visto nada assim. Sei que era de manhã, estava o sol muito bonito e que se viu assim, a vir daquele lado, assim, ou para aqui, uma coisa muito, muito espelhante, muito brilhante. E ele saltou, o Manuel saltou, e eu vim atrás dele ver o que era. E ele saltou. Porque ele disse, olha o que veio assim no ar. E eu... Mas ao mesmo tempo que eu vim, encostei-me ali ao portão. E vi aquela coisa vinda ali para coisa. Ui, o que será aquilo? Esse fenómeno foi inicialmente observado por um conjunto de crianças que se dirigiam para a escola e, portanto, foi o alerta dado por essas mesmas crianças que levou a que um conjunto de cerca de 30 pessoas tomassem conhecimento da observação e também, a partir daí, digamos que observassem a movimentação desse dito fenómeno. Eu, para mim, sabe o que é? Faça de conta. A gente tira uma pipa e serrá-la ao meio, não é? Ir uma parte daquela pipa e vir assim no ar. Eu reparei que aquilo era assim. Era uma coisa redonda, como uma cuba inox, branco. Mais ou menos um tambor de uma batoneira. Mais ou menos entre isso. Então, redonda, com o tal anel em volta em vidros, em janelinhas de vidros. E penso que é dentro disso que vi na altura. Eu não vi que naquela altura a gente não alcançava ou coisa. Mas disseram-me que aquilo que havia de gente ali dentro. Mas eu não vi. O senhor Manuel Gomes, que era um fotógrafo que vivia na altura nesta zona, foi a casa, deslocou-se a sua casa, que era ali muito próxima do local, e pegou numa máquina fotográfica e correndo para o local exato para onde o objeto se tinha deslocado, fez uma sequência de 4 fotos que realmente confirmaram as características do fenómeno que, entretanto, as outras testemunhas que já tinham observado inicialmente esse mesmo fenómeno tinham descrito. Eu estava assim nesta posição. Sim. Pronto. O objeto conforme bem, ele desloca-se, fica à minha frente. Aponte lá a pose. Fica à minha frente. Sim. Começa a descer as sapatas. Eu espero a ver se ele desce. Ele não desce, fica suspenso no ar. As trolhas começam a tirar pedras. Eu bato a primeira fotografia e espero. Ele rodou em direção ao Valongo. Eu desloco mais à frente. O Valongo para onde é que fica? Assim, nesta direção. Ali para ali. Desloquei mais à frente, sei lá, 2 ou 3 metros. E vejo que já não tenho mais hipótese que ele pronto, que não vai parar, que se vai deslocar. Bato a outra fotografia, mas ele já ia a grande velocidade, não houve hipótese de bater mais nenhum. Na altura, o professor Joaquim Fernandes pediu para fazer análise fotográfica, a que se podia fazer na altura e com os equipamentos e software que existia à nossa disposição naquele tempo. E fizemos uma série de análises em simultâneo com outros investigadores. Estou-me a recordar, por exemplo, do LINET, a instituição foi envolvida pelo professor Bento Correia, que fez também essas análises. O Jean-Jacques Velasco
também fez uma série de investigações. Ele é responsável por um centro francês de investigação de reentradas atmosféricas e por um amigo nosso, quer meu, quer do professor Joaquim Fernandes, que é o professor Richard Ames, que é conselheiro da NASA e que efetuou também estudos sobre essas fotografias. O objeto não identificado encontra-se bem centrado em todas as fotografias, o que sugere que o fotógrafo não só viu o objeto, como também lhe apontou deliberadamente a câmara fotográfica. Os resultados foram similares em todos os casos. Procuramos destrinçar as fotografias, a sequência das fotografias, verificar realmente se o dimensionamento era esse. A dimensão real do objeto rondaria os 4,5 metros. Era um objeto que se deslocava muito lentamente, quase com o sabor do vento, mas apresentava depois na análise fotográfica uma peculiaridade muito interessante. O objeto não era rígido. Poder-se-á pensar imediatamente até num balão. No programa de observações regulares, as sondagens, como nós chamamos, são efetuadas com balões livres que têm uma forma aproximadamente esférica após o lançamento e que têm pendurado uma radiosonda que inclui os sensores para fazer as medições. E, portanto, o aspecto é o de uma esfera, aproximadamente uma esfera, com um conjunto, com um pequeno instrumento pendurado. Vamos assistir ao lançamento de um balão-sonda, que é um conjunto constituído por um balão meteorológico e uma radiosonda, que vai percorrer a atmosfera, uma grande parte da atmosfera, ao longo da vertical, e que vai fazer medição através da radiosonda, que inclui uma série de sensores para medir a pressão, temperatura, umidade e vento, até cerca de 30 km de altitude. O balão transporta a sonda, porque está cheio com um gás mais leve que o ar, e ao atingir um determinado nível, o balão rebenta e termina a sondagem. As imagens que eu vi, não sendo totalmente claras, não permitem fazer uma correspondência com os balões-sonda que nós utilizamos e que utilizamos no passado recente. Portanto, à partida não parece ser nenhum dos nossos instrumentos. O objeto apresentado na fotografia que nos foi enviada não corresponde a nenhum equipamento meteorológico deste Instituto e, em circunstância alguma, poderá ser confundido com as radiosondas que diariamente são lançadas pela Estação Aerológica de Lisboa. Mas o facto é que ele perdia massa, ou pelo menos parecia perder massa. Era um objeto de forma esférica, com uma série de apêndices. Ao longo do percurso que o objeto foi efetuando e as fotografias que foram sendo feitas foram revelando, perdia partes desses apêndices até ao final, onde o próprio invólucro do que foi fotografado também se deteriorava, e o invólucro, de uma forma quase que perfeitamente esférica, passou a ser um ovoide. Isto durante uns largos minutos que teve lugar a observação. Atravessou aqui em direção ali, passou por cima dos pavilhões. Eu subi acima, fui à varanda, espreitar qual era a direção que levava, e ele ao passar ali os pavilhões sei que começou a descer. E a minha filha subiu as escadas, foi para a varanda, e aquilo ia a descer. Lá eu entendia que era ali abaixo do armazém, mas não era. Era no campo. Na altura era guarda do campo do Atlético Alfenense e diretor do clube. E um sábado de manhã, mais ou menos entre as 8h30, aparece-me um senhor a bater-me à porta de onde eu estava a habitar, e a bater bastantes vezes. Então eu vim cá fora, abri a porta, vim cá fora, e ele com o dedo a apontar o que se passava ali em cima no ar. Então virei-me e vi um objeto que ainda hoje estou a saber o que é. Portanto, penso eu que é um objeto daqueles não identificados. E ele todo atrapalhado, eu também todo atrapalhado, olhando para cima e vi aquele objeto suspenso no ar, e eu dou-lhes uma. Olhei para o círculo do campo de futebol.
Assim, bom, vais pousar aqui no círculo e eu abro a porta e fujo. Eu senti mesmo quando ele parou ali, o Sr. Franco disse à minha filha, se calhar isto é algumas bombas vão levantar aqui, nós íamos morrer todos. Futurei logo isso. Portanto, havia uns trabalhadores de pedreiros ou trolhas a trabalhar num armazém aqui, praticamente encostado ao campo de futebol. E na altura, precisamente nessa altura, há uns rapazes, uns rapazotes, que vêm a correr para a avenida abaixo e, passado frações de segundos, caçam numas pedras e começam a tirar pedras ao aparelho. Portanto, é precisamente nesse momento, frações também de segundos, que o aparelho inclina-se um bocadinho na vertical e começa a subir, mas a grande velocidade e começar sempre a subir, portanto, sempre em ascendente a fugir para o lado de Passos Ferreira, mais ou menos. Portanto, foi precisamente nessa altura que fiquei mais aliviado, porque na altura fiquei com aquele receio de ele ter que pousar aqui no campo e eu aí tive um bocadinho de receio, é lógico. A análise fotográfica, quanto à sua veracidade, na altura praticamente que nem se questionaria, não só pelas dezenas de testemunhas que estavam presentes, quer pela idoneidade do fotógrafo. A objetividade da análise foi mais no sentido de tentar perceber os contornos precisos do objeto, os pormenores que se poderia ver do objeto, e que devo dizer que não foram muitos, mas pelo menos duas particularidades também havia. Havia na sua superfície, na parte superior, como que uma espécie de placas metálicas. O corpo era um azul muito escuro, mas essas eram um azul mais claro. E apresentava recorrentemente um ponto luminoso ao longo de todo o trajeto, que pela sua invariância, a posição do sol e aquela reflexão, dá-nos a ideia na análise fotográfica que era uma luz própria e que não era um reflexo. As próprias características daquela área luminosa da fotografia indiciavam isso. A qualidade das fotografias confirma que as mesmas foram tiradas por um profissional. Foi-nos impossível identificar a fotografia anexa à sua carta. Procuramos entre 7.000 artefactos criados pelo homem para usar no espaço, satélites, componentes de foguetões, entre outros, e o objeto apresentado na fotografia em nada se assemelha com qualquer tipo de artefacto conhecido. Eu pensei na altura em que aquilo seria, sei lá, a gente estou a falar de tanta coisa que seria um OVNI ou qualquer coisa assim. Nós ficámos um bocado assim. Aquilo, para nós foi um susto para nós, não é? Porque nós pensámos outras coisas. Sim, a gente pensou outras coisas, não é? Não pensámos que isto é algum balão que vai no ar. Não. Pensámos que era alguma coisa que vinha aqui a levantar isto. Eu acho que é uma coisa única que acontece na vida de uma pessoa, acho que não vai acontecer mais vezes, certeza absoluta. No fundo, o objetivo de todo este tipo de investigação é só um. É saber, é um OVNI, não é um OVNI? Está identificado ou não está identificado? No caso da Alfena, não foi identificado. A hipótese mais primária e que seria a mais lógica era identificar com um balão. Essa hipótese foi excluída pelas características da análise fotográfica ao longo do movimento do objeto. Curiosamente, mais tarde, uns anos mais tarde, no Texas, vai aparecer exatamente o mesmo tipo de objeto, num contexto completamente diverso, quer no tempo, quer no espaço. E também os investigadores locais negaram totalmente a possibilidade de ter sido um balão. Embora no caso português as fotografias são de qualidade superior, porque a proximidade do objeto à testemunha que o fotografa é muitíssimo maior do que no caso do Texas. Este caso da Alfena é um típico caso de um objeto que voa e que até o momento não está identificado.